Oi, boa tarde, galerinha de Suco Decor, Agnes Flor. Mais um vídeo de identificação. Eu vou fazer os vídeos assim com vocês. Vou intercalar uns vídeos de identificação, depois eu entro com alguns assuntos, tá? Para não ficar só na questão do tema, porque tem muitas pessoas que me pedem dicas especificamente sobre uma planta. Ai, Agnes, me dá dicas sobre tal planta. Ai, me dá... Então eu vejo que as galeras têm uma sede aí de identificação e de dicas de cultivo sobre uma determinada planta. E pro vídeo de hoje, eu trouxe nada mais, nada menos que a Echeveria laui, um sonho de consumo de muitos aí. Então, se você se interessou pelo assunto de hoje, pessoal, já deixa o like aí, se inscreve no canal. Bom, pessoal, é o seguinte, eu estou muito bem, vocês, como estão? Pessoal, é o seguinte, a laui, essa aqui minha, eu já tenho ela há um bom tempo. Não vou falar pra vocês que é do começo da coleção, porque é mentira. Mas eu creio que eu tenho ela aí por volta de 3 anos, essa laui. E se eu falar assim pra vocês que ela não desenvolvia, ela não desenvolvia. Eu simplesmente comprei a planta e a planta estagnou, sabe? Eu não sabia mais o que fazer. Eu tenho ela e tenho uma outra menorzinha. A menorzinha eu não trouxe. A menorzinha foi a primeira da coleção, daí eu tive que decapitar, porque uma das vezes eu encontrei nematóides nela, há muito tempo atrás, e aí a planta não crescia, gente, não ia pra frente. E a primeira decapitação que eu fiz dela, vou contar a história primeiro, depois eu entro nos tópicos ali, que eu vou falar dela. A primeira decapitação que eu fiz, não dela, da outra que é menor, eu deixei ela aqui, nessa parte da minha varanda, porque eu deixei ela colocada no substrato, e ela simplesmente foi no período de outono e inverno, que eu fiz a decapitação, ela simplesmente não emitiu raízes. E as folhas dela são tão gordinhas, que assim, uma hora ou outra perdia uma folhinha. Ela ficou bem no talinho, acho que quando veio a raiz dela, ela tava faltando perder umas 4 folhinhas somente, umas 4 ou 5 folhinhas. E aí eu falei, gente, eu trouxe ela pra dentro, né, eu tirei ela do frio, porque na época tava muito frio, eu falei, essa planta não vai. As outras eu notei que eu fiz a decapitação, demorou pra emitir raízes, que nem eu falo pra vocês que o período de outono e inverno é um período que demora pra emitir raízes, mas a laui demorou muito, muito, que eu falei, essa planta não vai emitir raízes, vai secar todas as folhas dela e ela não vai emitir. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe ela aqui pra dentro pra ela ter menos, pra ela não ficar tão em contato com o frio, porque aqui dentro de casa é mais quente, é outra temperatura. Eu falei, vamos ver se assim emite, né, as raízes. E aqui, essa parte que eu faço as gravações aqui, na minha varanda, não bate sol, mas é uma parte muito iluminada. Então eu falei, ela vai ficar aqui tranquila, não tem problema. Ela não estiolou, tá? Ela não... estiolou, porém ela demorou, e aí quando faltava mais ou menos 5 folhinhas, que nem eu falo pra vocês, pra ela perder, de 4 a 5 ela emitiu a raiz, aí eu coloquei ela no vaso, mesmo assim ela não foi. Mesmo assim ela e essa aqui estagnaram, não ia, não vinha, não, sabe? E aí, o que aconteceu? Quando foi esse ano, eu falei, gente, eu vou mexer nessas plantas. Antes de eu falar pra vocês, referente aos nematóides, falei, eu vou mexer nessas plantas, porque eu vou decapitar de novo. Na realidade, eu fiz a decapitação da laui antes do período de outono e inverno, tanto dessa como da menor. E aí eu falei, eu vou colocar num substrato novo e bora lá, vamos ver. Mas o que tinha? Ela estava com nematóides de novo, é aquilo que eu falei pra vocês. Esse ano eu vou ver se eu consigo exterminar antes de chegar o verão, porque no verão chove demais, eu vou ver se eu consigo exterminar com esses nematóides. Porque como a minha bancada, elas ficam umas do lado das outras, eu tenho uma facilidade muito grande de reinfestação de nematóides. Então, aí eu tô sempre em tratamento com essas meninas, sempre em tratamento. E agora eu quero dessa vez exterminar de vez, pra quando chegar a chuva mesmo, que chova, não tenha perigo, tá? Porque eles entram por debaixo do vaso e penetra novamente na terra. Então,
Eu só não tenho problema com as que estão na parede ou estão em suportes. Essas que ficam na bancada, infelizmente. E aí, voltando aqui, eu replantei, coloquei substrato novo, decapitei, as raízes cresceram e bora na terra. Coloquei bocache aqui nesse substrato, depois que ela já tinha criado raízes. E, gente, eu deixei essa planta aqui coloquei naquele substrato que eu falei pra vocês, depois de um tempo que eu preparei, né? Que tem um pouquinho mais de casca de pinos. E esse substrato, ela adorou esse substrato. E outra coisa, ela estava da outra vez em vaso de cerâmica, porque eu achei que pelo fato dela ter essas folhas gordas, que ela ia gostar do vaso de cerâmica. Por isso que eu falo que vocês têm que observar a planta de vocês, que também tem aquela questão que eu falo, planta de folha mais gorda, vaso de cerâmica, mas observa a planta para ver se ela está desenvolvendo. Falei para vocês também no vídeo que eu estava... teve um vídeo que eu fiz de uma gravação geral que eu falei das agavoides. Eu falei, pessoal, minhas agavoides não estão desenvolvendo, estão tomando muito sol e eu não estou vendo crescimento. Daí o que eu fiz? Mudei elas para uma parte que elas pegam um pouco menos de sol. Então é essa observação, esse jogo de cintura que você tem que ver e ter para poder que a planta desenvolva, né? Você tem que olhar e ver, será que ela tá gostando? Será que ela não tá? Se você quer que a planta tenha um desenvolvimento também. Porque muitas vezes são erros nossos, muitas vezes é da planta, que é lenta, porque a Laui, ela é uma planta lenta, depois eu vou até falar nos tópicos, mas muitas vezes é alguma coisa que você tá fazendo errado. Ou é muito sol, ou é pouco sol, ou é muita rega, ou é pouca rega. Então você tem que fazer aí uns testes com a planta e observar. Faz o teste e observa. Faz o teste e observa. E aí vai dar tudo certo, vai dar tudo tranquilo. Então eu acertei a dica de cultivo dela com duas coisas. Primeiro, troquei o substrato, coloquei um outro tipo de substrato que ela gostou mais. Segundo, trouxe ela para um vaso de plástico. Ela não gosta muito de vaso de cerâmica. Eu acho que o desenvolvimento dela é mais lento em vaso de cerâmica. Pelo menos aqui comigo foi o que aconteceu. Ela estava em vaso de cerâmica, mas não ia. Coloquei ela no vaso de plástico. Eu vou ver se eu acho uma foto dela do ano passado para vocês verem. Ela praticamente dobrou de tamanho. E é uma planta que comigo ela não tinha crescimento. Então a turma sempre falou que a Laui é lenta, mas a minha não era lenta. A minha simplesmente era parada. É diferente. Então vamos aí às coisas que ela gosta, vamos passar aí a ficha técnica da nossa Laui. Uma planta linda, com muita pruína, tá? Então evitem tocar nas folhas dela. A minha fica na chuva, viu, pessoal? Eu falo pra vocês, das plantas que tem pruína, a única que eu tirava mais da chuva era a Cante, que eu falei pra vocês, e a minha Cante, tirei tanto ela da chuva, tirei que ela não resistiu. Na realidade, ela não morreu por conta disso, mas eu tô falando que às vezes o excesso de cuidado também não quer dizer que a planta vai viver ou não, né? Bom, enfim, ela morreu, então eu não tenho mais a Cante na minha coleção, mas logo eu vou ver se eu consigo comprar uma outra pra mim ficar aqui em casa. É uma planta que gosta de bastante sol, adora sol, é uma planta que pra você fazer a adaptação dela é mais fácil do que uma outra planta que não tem a pruína, que é o que eu falei, essa pruína, que é uma cera que reveste as folhas dela, dá uma certa proteção para elas contra a chuva e contra o sol. Não quer dizer que você tem que, comprou a Laui e já coloca ela para torrar no sol. Não, você tem que fazer a adaptação dela que nem as outras plantas. Mas a adaptação dela é mais fácil do que das outras plantas. A Echeveria agavoides, por exemplo, que não tem nada de cera, ela queima muito fácil. Você olhou para agavoides, ela queima. Eu vou fazer esse vídeo de agavoides, gente, porque eu já vi tantas pessoas falando assim, ai, a minha agavoides não gosta de sol. Aí as pessoas falam, tira ela do sol, porque ela não tá gostando. Pelo amor de Deus, não faz isso. A agavoides ama sol, só que tem os cuidadinhos dela, tá? Num outro vídeo eu passo direitinho. Regas. Agora, vocês podem ver, ó, que o substrato dela tá úmido. Eu tô regando mais ela e as folhas estão secando menos. É uma planta que eu noto que quando ela fica com o substrato seco, ela consome muito a energia das folhas de baixo dela. E aí as folhas de baixo dela secam.
Então, eu não espero o substrato dela secar, tá? Eu não encharco, porque o substrato tá bem drenável, mas eu não deixo a água dela secar. Porque eu noto que quando a água dela seca, ela começa a secar essas folhas aqui de baixo. Mesmo ela estando... Olha pra vocês verem como que é a observação e olha como vocês têm que ver que varia de planta pra planta. Ela é uma planta de uma folha, ó, a folha dela é grossa, razoavelmente aí. Tem a pruína, que ajuda a segurar essa água dentro dela. Mas a minha aqui, além de ela estar num vaso de plástico, ela fica com o substrato mais úmido e ela tá se desenvolvendo mega bem desse jeito. Depois vocês me falem aí nos vídeos como que é o desenvolvimento da Laui de vocês, tá bom, pessoal? Propagação, né? Como que é a propagação da Laui? Pessoas, eu nunca tentei fazer a propagação dessa menina linda, porque é o que eu falei, sempre tive problema com ela. Agora que ela tá crescendo e mais pra frente eu vou tentar fazer uma propagação com ela por decaptação. Que eu sei que dá pra fazer porque eu já vi pessoas fazendo aí. Então, aí eu vou tentar fazer, vou fazer a decapitação com a linha de anzol. Eu nunca fiz a decapitação com a linha de anzol, eu vou trazer esse vídeo aí pra vocês, tá bom? E aí vamos ver se dá certo ou não. E eu vejo que tem pessoas que fazem a propagação dela por folhas, mas dizem que ela é muito lenta. Como eu nunca fiz, eu não vou falar pra vocês se realmente é ou não, mas as pessoas dizem que sim. Em resumo, não tenho muito o que falar sobre a parte de propagação. Crescimento lento. É uma planta de crescimento lento. Mas é o que eu falei pra vocês. Tem que diferenciar a planta de crescimento lento de uma planta que realmente não está se desenvolvendo nada que seja. Que era o caso da minha. Ela estava parada, simplesmente. E o que ela desenvolvia, vamos dizer, era o que ela perdia de folhas. Então, ela não saía daquele estágio, né? Agora não, ela cresceu. Deixa eu falar outra coisa. Eu falei pra vocês que o substrato dela permanece mais úmido, né? Não tão seco. O vaso, que eu já falei pra vocês, a minha, estou cultivando no vaso de plástico, tanto essa como a menor. No outro vídeo eu vou ver se eu trago a menor pra vocês verem. É bem menor que essa aqui, mas agora tá crescendo, graças a Deus. E as duas eu adubei, depois que eu tirei os nematóides e tudo mais, plantei substrato novo, eu coloquei bocache, tá? Então, eu creio que o bocache tá ajudando ela também no crescimento aí. Outra coisa, prolífica ou não? Não, ela não é uma planta, ela tem dificuldades pra você ter muda dela. Não é uma planta que você consegue muda fácil. Acho que até por isso o preço dela ser um pouquinho caro. Vocês veem que até hoje em dia, pra comprar uma Laui, é claro que abaixou bastante da época que ela entrou no mercado, mas não é uma planta assim que você encontra aí por 5, 10 reais, não. Ela é um pouquinho mais cara, porque a propagação dela é difícil, tá bom? O tamanho dela, ela chega a um tamanho de médio a grande, essa planta. Demora, mas chega. Tem que ter perseverança. Demora, mas chega. A minha, se Deus quiser, ela vai chegar a ficar essa rosetona aí linda aí que muitas e muitas pessoas têm. Ela é de fácil cultivo ou não? Pra mim, hoje em dia, agora também vou classificar ela como médio cultivo, tá? Pela questão de que você tem que observar que as folhas dela secam, então você tem que ter um feeling aí com essa planta. Essas plantas que você tem que ter um feeling, muita observação, eu já considero de médio cultivo, né? Não de fácil. Fácil cultivo seria uma planta que você põe lá, ela aceita sol, ela aceita chuva, que é uma jade. A jade é de fácil cultivo, entre outras que eu tenho aí. Mas quando você já demanda um certo tempo para observar, para isso, para aquilo, eu já acho que é médio cultivo. Não é uma planta que funga muito, tá? Das vezes que as outras fungaram, ela nunca fungou. É isso que eu tinha que falar com vocês da Laui, apresentei ela, falei sobre dicas de cultivo dela, ela é linda, espero que vocês consigam obter ela aí na coleção de vocês. Eu só tenho duas na minha coleção. Eu espero que conforme ela cresça, que eu vou tentar fazer a propagação dela, por corte com anzol, linha de anzol, eu espero que ela me dê bebês aí, tá bom? Pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like e clique no sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.